Recentemente, o Caio Modesto compartilhou no seu canal do YouTube a exposição de um texto para aprovação ou reprovação para o corpo de ministério pastoral da presbiteriana. Agora, o Caio Modesto é pastor. Precisamos acostumar a chamar o Caio Modesto de pastor porque ele foi aprovado. Já tô dando spoiler aqui para vocês. Porém, nesse vídeo, nós iremos analisar a mensagem que ele trouxe ali para aquela igreja. Na verdade, ele está em um ambiente acadêmico. Já que você, Caio Modesto, costuma analisar mensagens, sermões, pregações de outros pregadores, chegou a sua vez de ser analisado. Brincadeiras à parte, agora vamos para o que realmente nos interessa. Que a graça de Jesus esteja com todos. Amém, queridos? Abra as nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo. Antes de dar continuidade, primeiro eu quero apresentar para vocês as ferramentas que nós iremos usar aqui. Nós vamos usar como ferramenta de análise homilética, o pregador e o sermão, para você que é estudante da palavra de Deus. Esse aqui é o tipo de livro indispensável para você que estuda a palavra de Deus. Você precisa ter isso aqui na sua estante de livros. A Bíblia Sagrada, o que é indispensável para um cristão evangélico. Uma agenda ou uma folha em branco para fazer anotações. O nosso objeto de análise aqui será o sermão apresentado pelo Caio Modesto. Jonas capítulo 3, a versão que eu vou ler, NVI. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Oremos, pois, ao Senhor. Pai, muito obrigado por este momento. Que o Senhor me ilumine para que este povo ouça a Tua voz, ó Pai, e que possamos sair edificados deste sermão. Em nome de Jesus. Amém. Você já desobedeceu a sua mãe alguma vez? Num belo dia ensolarado, ela lhe pede para cumprir uma missão bem simples: comprar pão, mas você volta com biscoitos nas mãos. Quem nunca passou por isso? Então, qual é a reação dessa mãe? Ela pede que você retorne ao mercado e devolva os biscoitos. Você volta bravo e com muita vergonha, mas cumpre o que ela mandou. Algo semelhante acontece com Jonas. Deus manda ele fazer uma coisa, ele faz outra. Ele era um profeta habituado a pregar apenas para o povo de Israel, até que Deus o envia a uma missão inesperada: proclamar uma mensagem aos assírios de Nínive. A primeira coisa que a gente precisa observar aqui é que o Caio Modesto ele fez uma rápida saudação, cumprimentou o público, falou qual era o texto que iria ler, Jonas capítulo 3, leu o capítulo inteiro, então é uma perícope muito extensa. Ele tem uma boa leitura, respeitou toda a pontuação gramatical, e isso mostra a importância de uma boa versão da Bíblia. Ele escolheu a NVI, que do meu ponto de vista é a melhor versão bíblica na atualidade. A leitura é muito fluida. Se você ler
ler respeitando toda a pontuação gramatical, o teu ouvinte logo de cara vai entender o que você vai tratar ali naquele sermão. Isso mostra que você não vai ficar enrolando, enchendo linguiça ali. Teu ouvinte, ele não vai cansar ouvindo essa mensagem. Outro detalhe é que ele já fisgou a atenção do público, lembrando coisas do nosso cotidiano. Uma ordem simples de uma mãe: vai na padaria comprar pão e o filho comprou biscoito. Devolva o biscoito porque eu quero pão. Fazendo uma analogia ao que o Jonas fez quando Deus deu a ordem: vá até Nínive e pregue para eles o arrependimento. Jonas faz totalmente ao contrário. Provavelmente leu esse texto várias e várias vezes para se familiarizar com o texto. Ele seguiu aqui o conselho do Campbell, que diz que você tem que ler o texto pelo menos 50 vezes para você se familiarizar com ele. Isso faz parte da homilética. É por isso que nesta manhã falaremos sobre graça e perdão. Jonas, um profeta israelita, recebe de Deus uma missão: pregar o arrependimento a Nínive, a capital do Império Assírio, um povo cruel e inimigo de Israel. Ele foge, pois sabe que Deus é misericordioso e pode poupar aqueles pagãos caso se arrependam, algo que ele, como judeu, considerava inaceitável. Após ser disciplinado por Deus no ventre do grande peixe, Jonas finalmente obedece e anuncia a Nínive: em 40 dias a cidade será destruída. Os ninivitas, do rei aos animais, se humilham, jejuam e clamam por perdão. Enquanto Jonas queria ver os assírios punidos, Deus queria salvá-los. A história então expõe a tensão entre o desejo humano de vingança e o coração redentor de Deus, que oferece graça e misericórdia. Passemos, pois, para o primeiro ponto, o chamado de Deus, versículos 1 até o 4. Qual seria a sua reação se você fosse convocado por Deus para pregar a um povo que blasfema contra o nome do seu Deus todos os dias? Qual seria a sua reação como profeta do Senhor? Aqui ele já está desafiando o público. Qual seria a tua reação, já que aquela galera ali está falando mal do teu Deus? Um povo que queima incenso em favor dos deuses pagãos. Jonas rejeitou ser profeta de Deus por um tempo e experimentou a ira do Deus Todo-Poderoso. E seu estado era deplorável. Primeiro estava no barco, depois no porão e por fim nas profundezas do abismo. Chegou no nível mais baixo de um homem. Somente no fundo do abismo ele descobriu a sua verdadeira identidade. Um homem falho e dependente de Deus. Foi no ventre do peixe que clamou e recebeu misericórdia, pois percebeu que somente de Deus vem a salvação. Uma coisa que a gente já começa a perceber aqui é que essa mensagem é um sermão expositivo. Especificamente, a unidade da mensagem expositiva consiste em um bom número de versículos, dos quais emerge uma ideia central. A ideia central é graça e perdão, porque Deus ordenou Jonas ir até Nínive para pregar arrependimento. Graça e perdão é a ideia central da mensagem do Caio Modesto aqui. Quantas vezes agimos como Jonas? Somos vocacionados para uma missão, mas fugimos. Ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus e endurecemos o nosso coração. Ele já provoca o Será que fazemos isso por sermos seletivos ao atender o chamado ou porque o pecado nos cegou completamente? Desde o Éden, o homem vive fugindo de Deus. O pecado devastou o homem dos pés à cabeça. Somos inclinados a desobedecer a Deus. Basta ver o exemplo de Eva, que preferiu ouvir a voz do diabo e seguir a sua própria vontade do que obedecer a Deus. Adão descobriu que estava nu e fugiu. Jonas descobriu que a profecia era para Nínive e fugiu. Estamos fugindo de Deus a todo momento, quando caímos em desobediência. Então, quando desobedecemos a voz de Deus, as consequências serão inevitáveis. O que nos resta é fugir do Deus Todo-Poderoso. Mas fica uma pergunta: para onde iremos nós?
Para onde? Diálogo entre Jesus e os discípulos, quando ele manda os discípulos irem embora. Vai embora vocês também, não querem ir também? Aí Pedro, mas para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Jonas estava na mesma condição, em pecado e desobediência a Deus, mas recebeu misericórdia e uma segunda chance, assim como nossos pais no Éden. O imperativo de Deus era claro: vá à grande cidade Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Dessa vez a ordem soou diferente. Antes, Jonas fugiu. Agora, o próprio Deus o levou a Nínive. Isso revela que, além de misericordioso, Deus cumpre seu propósito como quer, até por meios que nós não entendemos. Ele cumprirá o seu propósito apesar de nós. Aplicação de novo. Por que então pregar aos ninivitas? Eles mereciam perdão, mesmo com sua idolatria e crueldade contra Israel? Jonas achava que não, mas ele mesmo experimentou o perdão que julgava impossível para os ninivitas. Olha só, né? Esse choque de realidade mostrou sua pequenez e a grandeza de Deus sobre todas as coisas. Questionamos nosso chamado como profetas, porque aqui é uma casa de profetas. Aplicação de novo, ele está todo o tempo. O que é interessante da mensagem expositiva é que você tem que ler todo o livro. Não adianta você ler apenas uma perícope. Nesse caso aqui, ele leu apenas o capítulo 3, porém, entretanto, toda a mensagem até aqui mostra que ele leu todo o livro de Jonas, para depois ele montar a estrutura de uma mensagem, de um sermão expositivo e só assim aplicar na igreja. Mas se Deus nos escolheu para uma missão, ela se cumprirá, com ou sem nós. Ele continuará sendo soberano. Então precisamos estar prontos para sermos voz profética em uma geração hedonista, mesmo que isso custe nossa vida. Aplicação de novo, né? O perdão de Deus, meus queridos, é acessível para todos. Mas para que todos sejam alcançados, devemos nos preparar e sermos obedientes. Esse detalhe aqui é bem interessante porque, apesar dele ser presbiteriano, parece que ele não acredita na questão da predestinação. Note que ele está falando, olha, o perdão é para todos, mas precisamos nos preparar para encontrarmos com esse perdão. Apesar do Caio estar em uma igreja reformada calvinista, parece que ele não acredita muito nessa questão da predestinação. E o livro de Jonas nos ensina: Deus se importa com todos os povos e sua graça não se limita a um grupo específico. Tá vendo? Parece que ele não acredita na predestinação, mano. Vamos lá. Ainda há corações que precisam ouvir sua voz e se arrepender de seus pecados. Sua misericórdia é como o oceano, no qual o próprio Jonas experimentou na própria pele. Quando experimentamos a ira de Deus e provamos posteriormente a sua misericórdia, o que nos resta? Apenas obedecer e agir de acordo com a sua vontade. E foi o que aconteceu com Jonas. Jonas não demorou muito em agir. Agora, ele não tinha mais volta. Seu papel como profeta era anunciar o que Deus lhe ordenava. E, segundo o texto, para percorrer a cidade, o tempo era de 3 dias. E no versículo 4 nos mostra que ele fez isso em um dia. Ele tá suado e a boca tá seca, né? A impressão que nos dá é que o profeta estava correndo Tá nervoso. e anunciando o fim de Nínive, como se estivesse com pressa. Como um homem percorreria uma cidade que demorava 3 dias em apenas um dia? Só existe uma possibilidade. O profeta estava clamando e agitado por toda a cidade. Imagina a cena dos comerciantes ouvindo aquele profeta, os camponeses no campo de colheita, ou a reação do rei ao receber aquela notícia de juízo. Uma cidade bonita,
e fortificada por grandes muros, seria destruída. Tudo iria se perder, desde os animais até os filhos. Talvez aquele ato de Jonas seria inconcebível em sua cabeça, quando estava em sua cidade natal, em Gat-Hefer. Sair da sua cidade natal para pregar aos ninivitas era uma loucura. Ele estava confortável com a sua posição. A pregação de Jonas foi uma das mais breves e eficazes de toda a Bíblia. Olha só a pregação de Jonas. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Uma pregação breve e eficaz. Mas o poder não estava na voz de Jonas, mas estava em Deus. E quando somos chamados para sermos úteis em prol de Deus, não podemos rejeitar a sua voz, mesmo que isso custe mudar de cidade ou país. E aqui também vale para nós, que somos futuros pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. É difícil, mas temos que ser profetas diante do nosso país. Não conhecemos os planos de Deus, muito menos os seus desígnios. Para Jonas, pisar em uma terra inimiga era algo inimaginável. Mas quando somos quebrados e Deus se mostra a nós como Ele é impossível ficarmos parados vendo o parquinho pegar fogo. Por isso que o nosso chamado como profetas do Senhor é muito mais amplo do que uma igreja e sua estrutura colossal. Um detalhe importante que eu tenho que trazer aqui para vocês é que, da maneira que ele está expondo o texto, ministrando aqui o sermão, eu vou montando a cena. Eu tô vendo a criança ir comprar pão e voltar com biscoito. Eu tô vendo Deus mandar Jonas ir pregar para os ninivitas e recusar a ordem de Deus. Agora eu tô vendo Jonas na proa do navio. Eu visualizo Jonas dentro do porão. Eu visualizo Jonas no abismo. E agora eu visualizo Jonas percorrendo toda a cidade, porque Deus tinha pressa para entregar essa mensagem. Deus deu apenas 40 dias. Então precisaria ser uma mensagem rápida e muito eficaz. Até aqui eu consigo construir essa cena dentro da minha cabeça e fazer reflexões. De fato, o evangelho precisa ser pregado a todos, porque a graça é para todos, o perdão é para todos. Mas será que todos estão preparados? Se não estão, precisamos pregar para que essas pessoas se arrependam e se voltem para Deus. Não existem limites quando Deus decide agir de acordo com a sua vontade. Pois então, temos que estar preparados para proclamar a sua palavra. E aqui é uma pergunta: não foi para isso que fomos comissionados? Passemos, pois, para o segundo ponto, que tem o chamado ao arrependimento, do versículo 5 até o 9. Ao ler os capítulos anteriores de sua jornada, o que se percebe é que Jonas não estava muito contente em levar aquela profecia a Nínive, pois ele conhecia o seu Deus e sabia o que ele era capaz de fazer. A misericórdia e o perdão de Deus chegariam à terra inimiga e pagã. Peraí, isso deveria estar restrito somente aos israelitas. Algo inconcebível ao coração de Jonas isso acontecer. Mas Deus deu uma segunda chance a ele, e Jonas cumpriu o que o Senhor mandou fazer. Talvez ranzinza por ter fugido do seu chamado, mas cumpriu. Ele foi voz profética em Nínive. Sua pregação foi tão breve, tão eficaz, que o texto diz que toda a cidade, não um vilarejo, não uma casa, mas toda a cidade se arrependeu de seus pecados. Isso é formidável. Que pregação maravilhosa, curta e eficaz. Certeira, né? E aquela mensagem foi tão impactante que até os camponeses se arrependeram e o rei também. Ou seja, toda a esfera de Nínive se arrependeu de seus pecados. Aquilo foi literalmente um avivamento do Senhor sobre aquele lugar. Foi uma mensagem tão profunda e breve que dilacerou o coração dos habitantes de Nínive e os levou a uma humilhação
tão grande que até seus animais não comeram. Tudo isso devido à ira de Deus que viria sobre aquele povo. Agora a salvação, misericórdia e graça estavam sobre um povo que Deus não chamava de seu, provando que a visão de Jonas sobre sua religiosidade estava completamente errada. O rei, quando recebe aquela notícia, ele sai do seu trono, como se realmente o único que governava todas as coisas era Deus. Então ele sai do seu trono, e quem governa é Deus. Ele desceu do seu trono e se desfez de suas roupas reais, e prostrou-se no pó, mostrando sua insignificância diante de um Deus soberano. Ou seja, quem agora manda aqui é Deus. Perceba que ele leu todo o livro de Jonas. Ele apresentou uma porção, mas a base do sermão dele é todo o livro. Ele está discorrendo desde o primeiro capítulo, primeiro versículo, até o último versículo do capítulo 4 de Jonas. Ele está expondo um texto aqui com muita maestria mesmo. É uma mensagem cristocêntrica, é uma mensagem bíblica, é uma mensagem poderosa e é uma mensagem envolvente, muito envolvente mesmo. O rei desceu do trono e ele colocou seu rosto nas cinzas, mostrando que somente Deus é soberano. Então, quando Deus age em uma nação, nem o rei pode ficar de pé diante de tanta majestade. Portanto, o amor de Deus não está restrito somente a Israel. Porque por muitas vezes Deus falou de várias maneiras por meio dos profetas, e esse mesmo povo virou as costas para ele. Agora, os inimigos convertidos se tornaram o povo do Senhor, transformados e vivificados por meio do seu Espírito. E não foi assim que nós recebemos a sua graça sem fim? Estávamos longe, distantes de tudo, mortos em nossos delitos e pecados, e ele estendeu a sua mão para nós, nos tirando da lama da iniquidade e nos fazendo parte do seu povo. Estávamos como os ninivitas, nos deleitando em nossos prazeres e fechando nossos olhos para Deus. Nas praças, nas grandes metrópoles, no tempo da ignorância, ouvíamos os profetas nas ruas clamando: arrependei-vos, arrependei-vos. Mas rejeitamos esse convite e nos tornamos como pagãos, como ninivitas. Mas neste caso, houve arrependimento e eles ouviram a voz do Senhor. Então por que Deus escolheu Nínive? Por que Ele nos escolheu? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Não sabemos os desígnios do Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então Deus concede misericórdia até mesmo para aqueles que não fazem parte do seu povo, mostrando que a sua bondade se expande pelos confins da terra. Jonas age de má vontade no início de sua jornada, decidindo fugir para uma terra distante. Mas quando cumpre seu propósito e Nínive se arrepende, há um antagonismo. Jonas, desgostoso por anunciar aquilo, é confrontado com a misericórdia de Deus. Enquanto, ao ouvirem a mensagem do profeta, o texto nos diz que os ninivitas clamaram com toda a sua força, como se realmente aquele ato fosse o mais ardente e sincero diante de Deus. O que resta àquele povo é prostrar-se diante de um Deus que criou os céus e a terra, e que agora a sua mão estava sobre eles. E mesmo com toda aquela humilhação, ainda há neles o receio de que Deus não atendesse a eles. E aqui é importante salientar que talvez esse pensamento tenha vindo à cabeça deles porque aquele povo não conhecia o Deus de Jonas, a quem estavam se humilhando. Mesmo sendo pecadores desprezíveis, não podemos subestimar o perdão de Deus.
E Nínive provaria da bondade de Deus, assim como outros povos. Mesmo com tudo o que aconteceu, jejum e muita humilhação, ainda há uma dúvida no coração do povo de Nínive. Uma dúvida sincera, pois eles não conheciam ainda o Deus de Jonas. Eles estão raciocinando em seus corações: Deus realmente abandonará a sua ira e perdoará os nossos pecados? Quando não conhecemos Deus e seus atributos, somos levados a viver de forma duvidosa, porque não o conhecemos, não confiando em suas mãos e poder. E talvez esse fosse o erro dos ninivitas, pois conheciam muitos deuses, mas o Deus de Jonas, não, era novo. Olha, essa mensagem do Caio Modesto é tão interessante que dá para você dividir ela em duas partes. A primeira é o que acontece em todo o contexto dos ninivitas e Jonas, o profeta que estava recusando pregar para um povo estranho, já que eles não eram judeus. Jonas se mostra desobediente, os ninivitas são um povo depravado. E a segunda parte é no nosso cotidiano, porque, ao que parece, nós não estamos muito distante da condição de Jonas e dos ninivitas. Essa é a realidade. Nós não estamos muito diferentes deles. Estamos ainda em desobediência quando Deus nos manda: vai lá pregar, fale para esse povo, fale para essa família, fale para essa geração. E muitos ainda estão recusando. Ele está fazendo uma analogia com o passado e com o nosso presente, o Caio e o Brasil. Olha só que interessante, mano. Como ele age, então? Onde ele habita? Qual é o seu poder? Será que a sua ira passará? São tantas perguntas, mas a resposta vem em seguida com um ato de graça. Deus vê o arrependimento de Nínive. Passemos, pois, para o último ponto. Deus concede perdão, versículo 10. Um povo idólatra, inimigo de Deus, abandona seus pecados e se arrepende, e o perdão do Senhor se manifesta entre eles. E Jonas fazia parte do povo escolhido, mas não compreendia que além das fronteiras de Israel, havia nações que também pertenciam ao Senhor. A sua religiosidade o cegava para não enxergar a graça de Deus que se estendia aos povos vizinhos. Então ele não enxergava essa graça do Senhor sobre outros povos. Deus concedeu perdão a um povo que diariamente se contaminava com ídolos. Então por que o Senhor voltou seus olhos para Nínive? Por que escolheu aquela cidade para demonstrar o seu amor e sua graça? São tantas perguntas. Quando observamos o mundo ao nosso redor e tudo que nele ocorre, questionamos: este povo não teme a Deus? Com tudo que está acontecendo no nosso mundo, a pergunta vem à nossa mente: este povo não teme a Deus? Precisamos nos lembrar que estávamos na mesma condição, perdidos, sem vida e sem direção. E a graça de Deus alcança a todos, mas quando agimos como Jonas, nos tornamos cegos por nossa religiosidade e dureza de coração. O texto revela sobre os ninivitas que Deus viu suas ações e como abandonaram seus maus caminhos. Então o Senhor se compadeceu e não os destruiu, como havia anunciado anteriormente. Então nós podemos compreender que o seu favor superou em muito a sua ira, e os ninivitas experimentaram a misericórdia de Deus. Queridos, Deus, neste contexto, Ele escolheu um povo que não merecia ser escolhido.
ele não foge do texto, ele está todo o tempo trazendo a tua atenção para a ideia central, graça e perdão. Nós não merecíamos, os ninivitas não mereciam, mas a graça o alcançou, o perdão de Deus o alcançou, porque eles entenderam, aceitaram a pregação do evangelho, a pregação de Jonas. Ele não foge do assunto, ele está todo o tempo ali, olha, o assunto principal é esse. Essa é a ideia central aqui da mensagem, graça e perdão. Está todo o tempo muito bem equilibrado. Aconteceu em Nínive no passado, mas acontece nos dias de hoje. Deus precisou de Jonas no passado e está precisando de nós agora também. Jonas fugiu, nós estamos fugindo. Jonas resolveu obedecer, nós precisamos obedecer. Mano, ele faz um balanceamento aqui muito preciso, sem fugir da ideia central, que é graça e perdão. Olha só que incrível. Mas será que nós éramos mais dignos do que eles? Fazendo ótimas aplicações, né, mano? Ele perdoou homens e mulheres que se prostravam diante de ídolos diariamente. E não fazemos o mesmo quando idolatramos coisas terrenas ou pessoas? João Calvino disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Temos muitos ídolos. E mesmo assim Deus nos perdoou. Por que os ninivitas não mereciam perdão então? Estamos agindo como Jonas, preferindo a condenação deles do que a sua restauração. Deus mostrou ao profeta que ele escolhe aqueles que não são seus para torná-los seus, trazendo aqueles que estavam distantes para perto, revelando assim a sua bondade e compaixão. Então precisamos entender que estamos debaixo do pecado. Não podemos por nós mesmos escolher a Deus, mas Ele nos elegeu e nos fez participantes do seu povo. Jonas vivia próximo a uma região de Zebulon, e naquela mesma região surgiria um outro profeta que, diferentemente dele, não fugiria de seu chamado e nem rejeitaria os outros povos, mas iria viver, está apresentando com muita maestria aqui, em plena obediência a Deus. Este homem, Jesus, uniria judeus e gentios em um só corpo. A sua mensagem ecoava a de Jonas: arrependimento. E a tônica do evangelho é exatamente este: arrependimento. A mesma mensagem de Jonas. Então um nazareno que abalaria o mundo, derrubando barreiras e proclamando em alta voz, ele começa o seu ministério. E o seu primeiro sermão e as suas primeiras palavras são: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Novamente, arrependimento, arrependimento, arrependimento. Desta vez, porém, o arrependimento não se limitaria a um único povo, mas se estenderia a todas as nações, línguas e tribos. Jesus pregou a mesma mensagem de Jonas ao seu povo. Um dos seus primeiros sermões foi justamente: arrependei-vos. Então a salvação chegou aos que estavam longe e abandonados nos becos da religiosidade. Jesus anunciou que haveria um sinal semelhante ao de Jonas, cumprido em sua morte e ressurreição. Deus poderia ter nos destruído, poderia ter feito isso, Ele continuaria sendo justo. Deus não tem a obrigação de nos perdoar, e mesmo assim, perdoando ou não, Ele continuaria sendo soberano e justo sobre nós. Mas em Cristo, nossos corações foram renovados, nossas almas saciadas e nossos pecados perdoados. Ele nos salvou e nos chamou para sermos seu povo, não por méritos, mas por seu propósito e graça, assim como aconteceu com os ninivitas. Somos comissionados por Deus para levar a sua palavra até aos confins da terra, para que em Cristo todos experimentem a graça e misericórdia de Deus. Então fomos chamados para uma missão, e não podemos permitir que nossa religiosidade feche as portas do reino, assim como os fariseus faziam.
Enquanto houver pessoas, devemos anunciar a salvação em Cristo. E meus queridos, o perdão em Jesus é completo e perfeito. Não podemos recusar o nosso chamado por preferências pessoais. Enquanto Jonas foi desobediente, Cristo, repito, enquanto Jonas foi desobediente, Cristo, na forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eis aqui a maior obediência de um homem. Sua obediência nos trouxe graça, salvação, e ele conquistou povos e nações. O perdão de Deus nos revela que em Cristo somos chamados de filhos. Estrangeiros, agora somos uma família. Tudo para a glória de seu nome. A igreja avança triunfante em glória com a bandeira de Cristo, anunciando arrependimento, graça e salvação. Foi para isso que nós fomos chamados, e é isso que faremos. Lembra daquela vez que sua mãe mandou você comprar pão, mas você voltou com biscoitos? Ela não aceitou a troca e lhe fez corrigir o erro, assim como Deus não deixou Jonas escapar de sua missão. Às vezes, resistimos ao chamado, preferindo o conforto, mas não é sobre o que nós queremos, é sobre o que Deus quer. Somos chamados a quebrar as barreiras da religiosidade. Não são apenas os crentes do nosso time, os presbiterianos batistas, que merecem misericórdia. Aqueles de fora também merecem misericórdia e salvação que vem de Deus. Assim como os ninivitas, que tiveram a segunda chance e foram perdoados. Talvez você não queira ir até aqueles que pensam diferente, ou dos que nem sequer conhecem a Bíblia. Mas a ordem é clara: volte, entregue a mensagem de Deus, porque no fim, ninguém se salva por pertencer a uma denominação, e sim pela obra redentora de Cristo Jesus. Por fim, hoje, não amanhã, hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia da salvação. Que nosso coração esteja preparado e obediente para o chamado de Deus, e que os povos e nações reconheçam que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar? Que bela exposição do texto. Uma maravilha de exposição, para ser sincero. Ele não fugiu do texto, ele não fugiu do assunto, da ideia central, graça e perdão, arrependimento. Esse é o tipo de mensagem que eu não me canso de ouvir. Uma coisa que você notou, acredito que você notou se tiver prestado atenção, ele não tem vícios em palavras, tipo né, tipo, ele não tem esses vícios. É muito fluido a exposição dele, a leitura dele é muito fluida. Isso quer dizer que ele se preparou muito bem para trazer esse sermão. Ele estudou o livro, ele foi atrás de dados históricos, ele faz relação com o nosso cotidiano, ele faz um ótimo balanceamento com o passado, com o presente, com a ordem de Deus que perdura até hoje, vá e pregue. Ele faz uma ponte cristocêntrica, lembrando de como foi com Jesus. Era preciso ter um sinal, assim como aconteceu com Jonas, que Jesus morresse, ficasse 3 dias e depois ressuscitasse. Ele aplicou de fato o texto bíblico. É uma mensagem muito cristocêntrica. Ele simplesmente seguiu a regra básica da hermenêutica. Leu o texto, explicou o texto e aplicou o texto. Mano, isso é muito maravilhoso. Foi uma bela exposição, Caio. Você tá de parabéns. É um obreiro qualificado, é um obreiro habilidoso na palavra de Deus. Ele se preparou muito bem. Eu acredito que ele vai continuar estudando a palavra de Deus, até porque agora ele é um pastor. Se assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilhe o vídeo, comentem, teu comentário é muito importante. Ative o sininho das notificações. No mais, fique na paz de Cristo e até breve.